dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada, tá, pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa, tá, nesta terça-feira, nós vamos falar sobre personalidade, temperamento e caráter. E aí, quando, hein? Que esses itens eles são formados aqui nas nossas pessoas. A gente vai descobrir um pouquinho já, tá, sobre isso. Também ainda vamos falar sobre celulite e alimentação. Bem, principalmente se você é mulher, né? Às vezes a gente reclama muito, nossa, estou com muita celulite. Mas o que será, hein, que está causando aí as celulites? Nós também vamos falar sobre isso já. E é claro, tem muita matéria, Gazeta Web, para a gente ficar muito bem informado do que está acontecendo aqui no nosso estado. E é claro, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanha, que nos assiste aí pelos canais 525 e 25 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, né? Ou ainda, quem sabe, lá pelo nosso aplicativo TV Mar. Obrigada mesmo, tá, pela sua companhia. Lembrando sempre, ó, já está aqui na tela, nós também estamos presentes ali nas principais plataformas digitais, temos perfis e é muito fácil para você nos encontrar, para você nos acompanhar, tá? Inclusive, gostamos muito de interagir com vocês. Então, corre aqui naquelas que estavam aqui na tela. Agora aí, ó. Corre aqui, acompanha a gente, acompanha os nossos perfis. Tá joia? Vamos lá começar o nosso dia, gente. Por aqui é o seguinte: personalidade, temperamento e caráter têm conceitos distintos, mas totalmente interligados. Talvez por esse motivo, né, as pessoas elas tendem a confundir cada um deles e muitas vezes também criam estereótipos ou realizam julgamentos por conta dessa confusão. Para esclarecer tudo isso, eu convidei aqui para o nosso estúdio a psicóloga Ana Carla Gameleira. Linda, maravilhosa. Bom dia! Bom dia, Mara. Bom dia a todo mundo que está em casa assistindo a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é muito concorrida, mas a Aninha, ela é tão carinhosa, sabe? Tão maravilhosa que ela sempre arruma um tempinho aqui pra gente. Eu amo quando vocês me convidam. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Vamos começar falando sobre a personalidade? Isso. E aí, como é que a gente pode definir? Na verdade, a personalidade é uma junção de caráter e de temperamento. Então, a personalidade ela é composta por aspectos de temperamento e de caráter, né? Então, a personalidade é essa coisa completa que a gente tem, né? A forma que a gente se mostra para o mundo, a forma que a gente se apresenta, a forma onde as nossas opiniões e comportamentos se desdobram. Tá. Mas aí entra a diferença entre cada um desses itens que compõem a personalidade. Daqui a pouco a gente fala sobre as diferenças. Eu queria entender se a personalidade ela é construída, né? Ao longo a gente vai crescendo e ela vai se formando, ou não? Já desde a infância ali a gente já tem a nossa personalidade. A nossa personalidade ela é construída no decorrer das nossas experiências, né? Tanto que a gente às vezes fala, há 10 anos atrás eu era totalmente diferente, porque a gente aprende também com as experiências que a gente vai tendo, com as relações que a gente vai vivendo e também com a cultura que a gente está inserido. Então, muitas vezes a nossa personalidade também é moldada de acordo com a cultura que a gente está inserido. Então, morar aqui em Maceió, conviver com as pessoas que a gente convive também interfere na nossa personalidade. Mas claro que tem aspectos aí que são imutáveis e que não dependem só dessa relação, inter-relação com o meio. Ótimo, então ela pode, né, ir aí se adaptando, ser maleável, mas também tem alguns aspectos ali que vão ser... E isso que também é interessante, né? Imagina só se a gente fosse manter a nossa personalidade desde a infância, Sim. A gente não ia estar acompanhando o nosso amadurecimento nas relações ou as experiências que a gente vai vivendo, né? Não ia se preparar para essas experiências novas. Tá, você falou do temperamento, né? Isso. Ele também acaba, então, complementando, fazendo parte da nossa personalidade? Totalmente, só que aí o temperamento que é diferente. O temperamento tem um fator hereditário e é o fator biológico da nossa personalidade. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes um temperamento pode ser herdado. Ele começa a ser construído desde a gestação também da mãe, Sério? né? Nessa inter-relação mãe-bebê. Então, muitos aspectos podem vir daí também e pode ter esses componentes hereditários. Então, o temperamento é um fator biológico que compõe a nossa personalidade. E ele
pode também ser mudado, ser alterado ou não? Ele vai ficar ali com a gente? A gente pode, né, a partir de outras questões da nossa personalidade, ir moldando e aprendendo a lidar. Por exemplo, se a gente tem um temperamento difícil, que a gente às vezes escuta falar, né, a gente vai aprendendo estratégias de lidar com ele. Então, ele também vai sofrendo pequenas alterações com o ambiente, mas de forma geral, ele é um aspecto mais definido da nossa personalidade que tem esse fator biológico. Tá, você falou do temperamento difícil, né? Outra coisa também que a gente escuta muito é ela tem uma personalidade forte, ou então ele tem uma personalidade forte. E aí, Aninha, isso também é por conta do temperamento? Também por conta do temperamento, né? Que é esse fator biológico que compõe a nossa personalidade. Então, o temperamento, cada um vai ter uma tendência de temperamento. Tem pessoas, a gente vê desde criança, né? Tem crianças que são mais calmas. Eu costumo brincar, tem uma imagem que eu mostro nas aulas que eu dou para os meus alunos, que é de um bebezinho que vai se jogando no chão para chamar a atenção dos pais. Não sei se você já viu esse meme. Ainda não vi, não. Eu posso mandar depois também. E é bem divertido, que o bebezinho tá aqui tranquilo, aí daqui a pouco ele se joga no chão. Quando ele percebe que o cuidador não está observando, ele para. Quando ele está observando, ele se joga no chão de novo. Isso tem a ver com aspectos de temperamento. Uma vez que ele é tão pequenininho, mas ele já percebeu que quando ele age daquela forma, ele chama a atenção daquele cuidador. E isso tem a ver com esse fator biológico da personalidade dele. Porque ainda nem deu tempo dele aprender e desenvolver a personalidade como um todo. Então, tem a ver com esse fator biológico. Gente, olha só, desde criança é muito interessante. Isso. E o caráter, Aninha? Então, o caráter ele já tem a ver com processos cognitivos, com essa forma que a gente vai processando mesmo o que está ao nosso redor. Então, às vezes as pessoas falam, mau caráter, tem um bom caráter, né? Uma pessoa Mas tem muito a ver com esses processos cognitivos que a gente vai assimilando, a forma que a gente vai assimilando tudo ao nosso redor. Por isso que caráter e temperamento formam e moldam a nossa personalidade. Então, o caráter ele tem muito mais a ver com a forma que eu processo e que eu organizo. Então, como eu organizo o meu fator biológico e o meu fator ambiental. Então, isso aí acaba definindo a nossa personalidade. Olha só, então a junção desses três aí, desses dois, isso, é que são capazes de formar a nossa personalidade. Isso. Né? Muito e os três acabam sendo interrelacionados e um alimentando o outro, de certo modo. Certo. Vão ter tipos de personalidade? Sim, existem vários tipos e tendências de personalidade. A gente vê que tem personalidades que são mais retraídas, outros que já são mais expansivos. Então, existem algumas teorias, né, que falam dos diferentes tipos, possíveis tipos de personalidade, mas eu acho que a gente sempre tem que ter aquele olhar muito individualizado, né? É muito difícil, às vezes, a gente querer categorizar todo mundo com um tipo único de personalidade, né? E às vezes a gente tem tanto essa ânsia, né, de categorizar as pessoas, que às vezes a gente quer que as pessoas elas tenham a mesma personalidade da gente. Isso. Acontece muito isso também, muito, né? porque a gente acaba também criando expectativas em cima das relações, né? Principalmente pais em relação aos filhos, criando expectativas de como que vai ser, ou então às vezes até de consertar os erros, ou de projetar coisas positivas neles, e cada um vai ter um temperamento único que às vezes não vai se encaixar naquilo que os pais estão esperando. Por isso que às vezes vem os embates também nas relações familiares, né? Tem um temperamento difícil, meu companheiro, minha companheira, né, também. E aí eu não queria que o meu filho, ele ficasse com isso, ele tivesse isso. Tem como a gente acabar de alguma forma alterando? O temperamento ele é algo que é mais difícil da gente modificar, mas ele é possível de moldar. Então, eu acho que muito com a relação, né, a gente vai acabando colocando alguns limites mesmo. Por isso que é tão importante uma educação que tenha muita aproximação, muito afeto e também com limites realistas. Então, os limites são extremamente importantes também para moldar essa personalidade. Então, quando a gente fala de uma educação afetiva e com limites, isso aí faz toda a diferença também nessa formação de personalidade. Porque o fator ambiental também conta bastante na formação da personalidade como um todo. Mas aí tem os fatores hereditários e biológicos que tem a ver com o temperamento, que às vezes a gente não consegue fazer tantas mudanças assim. Mas o ambiente ele também pode impactar fortemente na personalidade, né? Como eu falei para vocês, as questões culturais também impactam, né? Você falou sobre o caráter, né? Percebo, né, assim, que o meu filho, não sei, tem alguns pontos que eu não gosto. É através da educação? É através da educação. Eu acho que um processo de autoconhecimento, a psicoterapia também pode ajudar desde cedo as crianças, mas eu acho que a educação, orientação é muito importante também, porque o caráter, a gente vai ter que aprender a lidar, o caráter não, desculpa, o nosso temperamento, a gente vai ter que criar estratégias para aprender a lidar com o nosso temperamento. Então, eu tenho um momento de temperamento que não está tão legal, tenho certeza que você também, e a gente precisa criar estratégias para lidar com isso, para não acabar magoando todo mundo que está ao nosso redor. Então, essas estratégias, elas são desenvolvidas e a gente
aprende a lidar comportalmente, né, com essas questões para evitar trazer danos para a nossa vida e para a relação com os demais, né? Trabalhando as habilidades socioemocionais, as habilidades relacionais e indo por essa linha. E na questão do caráter, Aninha, por exemplo, é possível que uma pessoa, né, que a gente coloca assim, essa pessoa é mau caráter, ela se torne uma pessoa de bom caráter? Isso é possível através de tanto essa inclinação interna para essa mudança, né, porque às vezes pode ser um ambiente mais propício, mas se a pessoa também internamente não está aberta para aquela mudança, pode ser que a gente não consiga, né, de fato, modificar. Mas essa questão do caráter, e que forma também a nossa personalidade, é algo que, como tem a ver com processo cognitivo, com interpretação do ambiente, a gente pode pensar assim que é possível de mudar. Mas as questões de temperamento são mais difíceis, são mais enraizadas. E a personalidade, né, já que a gente vai moldando ela com as nossas experiências, com as nossas vivências, é possível que a educação ela também contribua para que a personalidade daquela pessoa seja de uma forma ou de outra? A educação ela é extremamente importante na formação das personalidades das crianças, nas nossas personalidades. E as experiências que nós vivemos na nossa infância e adolescência, elas são muito relevantes para o decorrer da nossa vida, né? Para quem nós somos. Eu costumo dizer que todos os adultos foram uma criança um dia e essa criança ainda está dentro da gente. Então, tem totalmente a ver. É por isso que às vezes a gente tem tantos embates assim quando fala de personalidade. Então, a gente vai falar assim, nossa, eu não consigo lidar com pessoas desse jeito, né? Que tem alguns desses pontos. Porque são pessoas que nos ativam, né? A gente costuma falar que ativam algumas crenças que a gente foi formando lá de trás. E aí, quando nós somos ativados, às vezes é mais difícil a gente contornar. Então, eu costumo falar que são pessoas que nos ativam de alguma forma, que de algum modo não traz algum conforto emocional ou comportamental pra gente, né, de interpretação da situação. Então, o que é que a gente pode, assim, falar, deixar de mensagem, né, para o pessoal que está aí nos assistindo, nos acompanhando, quando a gente fala sobre personalidade, sobre temperamento, sobre caráter? Eu acho que a gente precisa pensar muito que uma criança é como se fosse um folha em branco, que a gente não tão em branco, porque ela já vem com essa questão do temperamento. Sim. Mas que os cuidadores, os responsáveis e todos os adultos que estão no entorno dela são muito responsáveis para ajudá-la a ser um futuro adulto mais saudável. Então, pensando nessa parte educacional, como nós adultos temos esse poder e essa grande responsabilidade com as crianças que estão pertinho da gente. Né? Aí você falou a palavra certa, responsabilidade, né? E falou também muito bem. As crianças de hoje são os adultos de amanhã, de daqui a 10, 15, 20 anos. Então, com certeza é muito importante que a gente preze, que a gente cuide, que a gente saiba de qual forma, né, a gente vai guiar ali, por qual caminho, né? E lembrar que nós já fomos crianças um dia e que precisamos também desse olhar empático, né, naquele momento da nossa infância. Então, que eles que estão ali formando essa personalidade também estão precisando dessa empatia. E tem muitas pessoas que se tornam pais e esquecem disso, né? E a gente fala assim, eu brigava muito com a minha mãe, eu falava assim, mas mãe, a senhora já teve a minha idade. Ela, mas agora eu sou mãe. É também pensar nisso, né? Que a gente já foi, né, pequeno, já passou por tudo aquilo um dia, né, Aninha? Verdade. Muita empatia, né? Exato. Essa é a palavra que fica, então, empatia. Contatos, redes sociais, quem gostou aqui desse nosso bate-papo, quem quiser saber mais, como é que pode entrar em contato? Nós temos as plataformas de Psicologia em Destaque, né, que é a minha empresa. Então, a gente tem o Instagram, Psicologia em Destaque, Facebook, podcast, o que mais? A gente tem várias redes, tem o site psicologiaemdestaque.com.br. Então, é fácil de nos achar no Google e no Instagram, nas redes sociais. Maravilhoso, Facebook, hein? Às vezes eu esqueço, é muita plataforma. Vai lá no site, você vai achar tudo. Acha então. tudo, isso. Obrigada. Psicologia em Destaque, diversos temas lá para vocês aprenderem, enfim, um pouquinho mais e buscarem mais informações. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Obrigada pelo espaço. Sempre, maravilhosa. Obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta, tá? Não sai daí, não.